Bom, nessa segunda parte, iremos ler parte da história de Gideão, porque já vamos partir do capítulo 7, e a história começa no capítulo 6. O título do texto que iremos ler ou é epígrafe, é assim: Gideão com 300 homens vence os medianitas. Vamos ler. Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo com quem ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz descer as águas, e ali tus provareis. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá, contigo não irá. Este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, com as lambe o cão, esse porás a partir, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Aleluia. Irmãos, é aquela história muito conhecida, tentando fazer uma retrospectiva ao capítulo 6, anterior a esse. A Bíblia diz que os medianitas sufocavam Israel. Então toda a lavoura de Israel estava pronta. Os medianitas chegavam lá e botavam fogo. Então estava uma fome total. Mas Deus vê o homem, irmão, pela ideia do homem. E Deus olhou e viu um homem diferente. Um homem que pensava diferente. O jovem Gideão teve uma ideia maravilhosa. Pegou o trigo e, em vez de levar para o malhador o trigo, levou para o lagar. Por que será que Gideão, irmão, levou o trigo para o lagar? Porque o lagar era um lugar improvável. Os medianitas jamais iam buscar trigo no lagar, porque o lagar é o lugar de pisar vinho, ou pisar uva, para fazer vinho. Mas Gideão, sabiamente, pegou o trigo de Israel, na hora de beneficiar o trigo, e levou para o lagar. E ali estava ele. E foi quando tem aquele encontro com o anjo, que todos nós conhecemos a história. Mas vamos pular para o capítulo 7. Quando Gideão convoca o povo, apareceu 32 mil pessoas para aquela guerra. E Deus disse que era muita gente. Deus sabe, irmão. Deus conhece o nosso coração. E a palavra de Deus foi que os covardes e os medrosos voltam. Como tem medrosos e covardes na casa do Senhor. Dos 32 mil, voltaram 10 mil. 10 mil eram covardes e medrosos. Voltaram 10 mil? Não, voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil. 22 mil eram covardes e medrosos. Ficaram 10 mil. E Deus disse a Gideão: ainda é muito. Leva esse povo para beber água. E lá Gideão, aquele que se dobra, chegar, se joelhar e beber a água, tu bota de um lado, separa a parte.
Mas aquele que ficar de pé e pegar a água com a mão e levar à boca, assim como faz os cães, isso é trazer a água até a boca, lamber a água na mão, você separa a parte. E daqueles 10.000 que restaram, 9.700 se jogaram na água de joelho com sede e foram beber água. E 300 homens que seguravam a sua espada com a mão, pegavam a água e levavam até a boca. E Deus disse, Gideão, é com esses 300 que eu vou vencer. O que é que outras questões daqueles 10.000 que ficaram, irmão? 9.700 não eram vigilantes. 9.700 iam trazer mais problema para aquela guerra do que solução. Eles não vigiaram. Eles estavam cercados pelos medianitas. Eles poderiam ser atacados naquela hora. Eles se jogaram de joelho. Falta de experiência. E Deus disse a Gideão que é com aqueles 300 e aqueles 300 homens. O que é que nós entendemos com isso, irmão? Deus, irmão, não chamou nenhum covarde para a sua obra. Jesus chamou, irmão, nós não fomos chamados para agradar a ninguém. Nós fomos chamados para ser obedientes à palavra de Deus, mesmo que as pessoas nos atenham por louco, nos atenham por antiquado, antissocial, mas o nosso objetivo é pregar contra o pecado e dizer para essas pessoas que ainda existe esperança. Pegar contra a idolatria, contra a mentira, contra o engano. E continuar dizendo para as pessoas que ainda existe esperança. Israel, Deus estava procurando, talvez Deus esteja procurando hoje, Jesus esteja procurando homem como Gideão. Homem que faça as coisas acontecer, não esperando as coisas acontecerem. Eles criam as oportunidades. Gideão sabia, irmão, que se levasse o trigo para o maiador, os medianitas, além de tomar o trigo de Gideão, eles queimavam. E a colheita do trigo estava literalmente perdida. Deus procura homens visionários. Deus procura homens como Gideão com ideia. Não! Se esse método que estamos usando não está dando certo, vamos procurar um método que dê certo. Deixa eu me lembrar uma coisa do curso de evangelismo pessoal que fizemos em 1990 na cidade de Bom Jesus de Alapa, 40 horas. E eu aprendi uma coisa interessante. Cada povo é um povo. Não existe nenhum método evangelístico que seja universal. A linguagem não é universal. Cada lugar que você vai, cada povo que você vai, você tem que ter uma linguagem adequada para cada povo. Você precisa ter coragem de falar, irmão. Você tem que falar uma linguagem que o povo entenda, que o povo compreenda. Gideão escolheu 300 homens. Com aqueles 300 homens na direção de Deus, irmão. É diferente, irmão. Porque não é o homem, é a direção de Deus. Deus está procurando. Não adiantava ter 32 mil homens, irmão, sem direção. Homem sem uma visão de Deus. Dos 32 mil, irmão, 31.700 voltaram. 22 mil porque eram covardes e medrosos. 9.700 voltaram porque não eram vigilantes. O segredo da nossa vitória, eu tenho dito, irmão, eu tenho permanecido de pé. Até hoje não é porque sou forte, é porque eu acredito que eu posso cair. Eu acredito que eu posso cair na próxima esquina. Eu acredito que eu posso cair ainda hoje. E quando eu acredito que eu posso cair, eu me policio o tempo todo, porque eu conheço as minhas fragilidades, as minhas miserabilidades. E daqueles homens ali, só 300 deles eram vigilantes. Só 300 deles estavam apercebidos que poderiam ser atacados pelos medianitas, o que faz nos lembrar
de que quando o nosso irmão Neemias foi edificar os muros de Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deu uma sabedoria estupenda ao nosso irmão Neemias. Ele botou uma turma para trabalhar de dia e outra para trabalhar de noite. Porque se ele deixasse trabalhar só pelo dia, o pessoal vinha à noite e derrubava. E tinha outra coisa extraordinária. A Bíblia Sagrada diz que os filhos de Israel tinham uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Isso é, atento, vigilante o tempo todo, porque sabia que a qualquer momento poderia ser atacado. Aí vem para nós, irmão, nós podemos ser atacados a qualquer momento, nós podemos ser atingidos a qualquer segundo, espiritualmente falando. Vigia mais, cuida mais pela tua vida, pela tua alma. Vê o que você tem falado, vê o que você tem feito. Vê as suas ações. Jesus não vê o homem apenas pelo que ele fala. Às vezes o que nós falamos não tem nenhum sentido. Mas Jesus vê o homem pelo que ele é. Então, irmão, vamos tomar cuidado com a nossa vida. Vamos vigiar mais. Vamos ser eternos vigilantes da palavra de Deus. E tenha um bom dia.